Hoje, então, celebramos na tradição cristã o domingo de Pentecostes, né? Um dia extremamente importante. E a nossa exposição irá visar compreender o que é o Pentecostes, de fato, onde esse evento se encaixa no soberano e supremo propósito de Deus. Então, dentre algumas coisas que nós precisaremos e iremos ver aqui, nós veremos também o que não é o Pentecostes. Mas quero enfatizar que na semana passada foi o domingo de Ascensão, onde nós lembramos da ascensão de Cristo, e a palavra já está disponível em todas as plataformas digitais, na família dos que creem, uma palavra extremamente abençoadora. Quem estava aqui foi edificado e concorda comigo, e vai servir para entendermos a nossa série e narrativa. Primeiro, relembrarmos algumas verdades que estamos tratando. Do que trata o livro de Atos? O livro de Atos, ele trata a respeito do movimento do Evangelho. A chave para a leitura de Atos é reconhecer o movimento do Evangelho de Jerusalém a Roma. Então Lucas, no seu segundo livro, está narrando como o Evangelho progrediu, triunfando de Jerusalém até a capital do mundo antigo, a querida e conhecida e temida Roma. Precisamos entender que Atos trata do Evangelho em movimento. O Evangelho só é Evangelho quando ele está em movimento. É bom relembrar uma verdade em dias tão desafiadores como esses que vivemos. Qual verdade? O Evangelho é imparável. Amém? Porque parece que de vez em quando os irmãos esquecem dessa verdade absoluta e são tentados a pensar que precisaríamos de um presidente mais adequado para que o Evangelho triunfasse no Brasil. Só me parece, tá bom? Mas eu prometo aos irmãos que eu só vou passar pela política aqui uma vez ou outra. Porque há um desespero, não apenas em Brasil, mas no mundo todo, como se a causa do Evangelho pudesse ser parada, se um tirano, querido, você sabe quem foi Nero? Vespasiano? Esses tiranos da nossa época são Putin. Quem é Putin? Né? A não ser um filho de Satanás, alvo da ira de Deus, e que Deus cobre dele, amém? Mas perto de Nero e de outros imperadores que os cristãos enfrentaram, ninguém, é equivalente a nada. Então ninguém e nada pode parar o avanço do Evangelho, amém? E aí é que nós entendemos nossa missão central. Então, Lucas está falando dessa verdade importante, que o Evangelho estava progredindo. O Evangelho é o assunto de Deus no mundo. Então, aqui é importante a gente relembrar essas verdades. Do que Deus quer falar com os homens? Do Evangelho. Então, se o Evangelho é o assunto de Deus no mundo, qual deve ser o nosso assunto? O Evangelho. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, pelo fato do Evangelho ser imparável, pensar que o Evangelho irá progredir se a igreja não cumprir a sua vocação. A igreja é vocacionada a comunicar o Evangelho, amém? E eu quero perguntar para você, enquanto indivíduo que já está na comunidade de fé, já é um cristão, você tem pregado o Evangelho? Porque a maioria de nós, inclusive a gente vive agora uma era onde a informação está muito acessível e temos muitos jovens conhecendo boa teologia, e isso é bom. Mas a maioria de nós parece não crer no Evangelho, ou considera o Evangelho um assunto desatualizado, ou ainda um assunto que é algo como uma fábula, porque deixamos de falar do Evangelho. Mas nós deveríamos entender que se o assunto de Deus no mundo é o Evangelho, qual é o assunto da igreja? A eleição? Por que a gente está ansioso e desesperado? Porque a gente perdeu de vista que o Evangelho é o assunto de Deus no mundo. E a gente acha que o assunto de Deus no mundo é a eleição, ou é a guerra na Ucrânia. Isso não significa que eu estou incentivando a alienação, porque a igreja é enviada
para o mundo. Então a igreja está no mundo e a igreja se envolve com os assuntos do mundo. Contudo, a igreja é monotemática, ela tem um único tema. Qual? O Evangelho. E os verdadeiros cristãos sabem uma verdade absoluta, que o Evangelho tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade criada. O Evangelho tem algo a dizer sobre a guerra na Ucrânia? Sim. O Evangelho tem algo a dizer sobre as eleições? Sim, mas não é ao contrário. A nossa abordagem não é de um acontecimento, ai meu Deus, você já se deu conta que a gente vive rumores de terceira guerra mundial? Gente, vamos falar a verdade. Toda essa questão geopolítica, que eu não vou entrar agora nela, mas assim, os países estão lá enviando recursos para a Ucrânia porque não podem se envolver diretamente na guerra. Então, o Biden já assinou 40 bi, né? Ou mi? Bi ou mi? Bi, né? 40 bi para a Ucrânia, tá todo... Mas você já pensou se amanhã cedo a gente acorda com a notícia de que o chanceler alemão perdeu a cabeça e largou um míssil na Rússia? Sabe o que vai acontecer, queridão? Bem-vindos à terceira guerra mundial. Qual vai ser o assunto nosso? O Evangelho. Mesmo na terceira guerra mundial? Sim, porque o assunto de Deus no mundo é um só, o Evangelho. Ok? E a gente precisa relembrar algumas verdades absolutas. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da salvação de Deus, amém? Ele afirma que Deus salva pela graça mediante a fé e que a salvação é iniciativa exclusiva dele. O Evangelho também afirma que Deus salva para restabelecer seu domínio e sabe a soberania sobre a criação e para devolver ao homem um lugar de autoridade e cooperação em seu eterno propósito. O Evangelho afirma que Deus salva o homem, a quem elegeu de antemão na eternidade passada, e está salvando a criação, a qual ficou para sua própria habitação e glória. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está salvando aqueles a quem deseja e anuncia a salvação de toda a criação, porque tudo isso pertence ao Senhor. Amém? Então, naturalmente, eu não estou tratando a guerra na Ucrânia de maneira leviana e nem a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu só estou dizendo que o tema continua o mesmo. O assunto de Deus no mundo é o Evangelho, o assunto da igreja no mundo é o... Então, em cada mesa que você sentar, especialmente com alguém que não conhece o Evangelho, de qual assunto você tem que conversar com ele? O Evangelho. Mas a gente tem vergonha. Aí sim precisamos de um Pentecostes, porque Pentecostes, escute, é essencialmente a criação, é o fundamento da igreja, o empoderamento para a missão. Então nós precisamos de um Pentecostes. Sim. Por quê? Porque a igreja, ela cresce lateralmente, mas não cresce em profundidade e não cresce em estatura. Então a igreja se expande lateralmente, mas não tem raízes e é imatura. Então a gente precisa de um Pentecostes, porque o Pentecostes é essa intervenção sobrenatural de Deus, para que possamos cumprir a nossa vocação e alcançar a nossa estatura. Então, há 3 coisas importantes sobre o evento do Pentecostes. Primeiro, o Pentecostes foi um evento dramático. Diga comigo, um evento dramático. Os símbolos do vento e do fogo visam comunicar uma intervenção dramática e sobrenatural. Então o Pentecostes é uma coisa de Deus, é uma intervenção do céu para a terra. E como precisamos de um Pentecostes, amém? Como precisamos de um movimento celestial que revitalize a igreja. Quem concorda comigo? Amém? Então, ele foi um evento dramático. É também um evento universal. Digam, um evento universal. O texto diz que haviam homens de todas as nações debaixo do céu. E o que a Escritura está tentando comunicar é que Deus salva homens de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações, fazendo deles
o seu povo peculiar. Amém? E o Evangelho é um evento, o Pentecostes, perdão, é um evento polarizador, e isso aqui é essencial. O texto diz que uns maravilhavam-se, mas outros zombavam. Então o que nós precisamos entender? Que é intrínseco ao cumprimento da nossa vocação, a polarização frente à mensagem que pregamos. Então, a polarização não é um problema. O problema é quando a nossa polarização é por paixão política, ou filosófica, ou ideológica. Mas o Evangelho causa polarização. Não causa ódio, mas causa polarização. Então, aos que creem e que por eles são transformados e regenerados, e aos que zombam. Isso que faz com que alguns cristãos tenham vergonha de compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho é visto como uma fábula, né? Eu tenho uma didática com o Ben, que volta e meia eu fico mostrando para o Ben as pataquadas neopentecostais, para ele saber o que não é a igreja e o que não é o Evangelho. Mas ele chora de rir. Ontem a gente ficou vendo só reels dos neopentecostais, assim, ele racha de rir. Eu digo, tá vendo, filho? Isso aqui é um anátema, uma maldição. Não tem nada de Jesus aí, não tem nada de igreja, estão todo mundo louco. Ele diz, todo mundo, pai, todo mundo. Está tudo louco, isso não é o Evangelho. O Evangelho é o que você vê o pai vivendo, é o que você vê a família vivendo, é o que você vê a gente pregando, isso é o Evangelho. É o que o tio Leandro vive, é o que o tio Pupo vive, isso é o Evangelho. O resto é fábula. O que você está vendo aí, a maior parte das coisas que você está vendo na internet, ele pergunta, pai, por que ontem tinha um rodoviando lá, sobe na vassoura e anda? Eu disse, é o espírito de loucura tão grande, filho, que causa isso nas pessoas. Isso não é o Pentecostes. Ontem eu estava falando, o que é o Pentecostes? Eu falei, não é isso, tá? Tenho certeza. Amém? Glória a Deus. Então, é sim um evento polarizador. O bom é que o Pentecostes, embora já tenha ocorrido, é um evento histórico redentor, olha para mim. Um novo Pentecostes vai deixar distinta essa polarização entre aqueles que temem o Senhor e os que não temem. Quem está me entendendo, diga assim. O Pentecostes, ele realça o contraste entre o crente e o incrédulo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E aí tem uma coisa maravilhosa. O que os homens que zombavam diziam? Eles estavam dizendo assim, esses caras estão cheios de mosto, vinho, eles encheram a cara agora cedo. Mas uma coisa interessante, o bispo anglicano N.T. Wright, ele diz uma coisa, que tamanha foi a intervenção sobrenatural de Deus, que os discípulos eram vistos pelos incrédulos como os bêbados, cheios de mosto. E alguém cheio de mosto é alguém que está falando e fazendo coisas não coerentes. No caso de um bêbado, literalmente. Então, N.T. Wright pergunta, será que a igreja vive de maneira tão distinta deste mundo que ela poderia ser de novo acusada de estar cheia de mosto? Ou a nossa vida é tão normalzinha, se amoldou tanto ao American Dream, quer dizer, ao Tupiniquim Dream, que ninguém poderia nos acusar de estarmos cheios de mosto? Porque Paulo faz um paralelo quando escreve aos Efésios, ele diz, irmãos, não vos embriagueis com vinho. Aí há dissolução em contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual a característica de um embriagado? Ele perde a capacidade de autocondução. Então, estar cheio de mosto significa que eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Por isso Paulo diz, sim, encham-se do Espírito, ao ponto de ele controlar e conduzir vocês. E aí cristãos, ouçam, espirituais, vivem um estilo de vida que parece que estão bêbados. Porque as pessoas só podem estar maluco, o cara agora vendeu o carro dele para dar metade para socorrer uma família. Tem que ser louco. Está bêbado, bebeu, a gente até diz, do Espírito. Quem está me entendendo? Só que em muitos casos a gente está tendo uma vidinha tão normal que não poderíamos ser acusados de estarmos cheios de mosto. Não é uma vida vitalizada, vivida no Espírito, é uma vidinha na média, medíocre, mediana. Mas esses homens experimentaram a ação sobrenatural de Deus. Amém? Então, o Pentecostes dentro da narrativa bíblica está dentro dos 3 grandes movimentos ou momentos de Deus na história.
O primeiro momento é a criação, quando Deus criou o palco no qual realizaria seu propósito supremo. Calvino é quem diz que a criação é o teatro, é o palco onde o teatro da redenção é desenrolado, é o lugar onde Deus está mostrando a sua história. O segundo grande momento na história de Deus é a cruz, a morte substitutiva de Cristo por todo aquele que crê e sua ressurreição gloriosa, garantindo a ressurreição final dos crentes. E o terceiro é o Pentecostes. Digam comigo, a criação da igreja, o povo da nova aliança, os regenerados pelo Espírito. Então Pentecostes é esse terceiro grande momento na história bíblica, quando Deus cria um novo tipo de gente. Então deixa eu falar para vocês. A gente está na semana de Pentecostes, hoje o domingo de Pentecostes na tradição cristã. Ao longo da semana, minha timeline se encheu de eventos cristãos de Pentecostes. Tem uma coisa em comum em todos eles, foguinho. O que é Pentecostes para nós? Agora vai ter poder, esse culto que estava morto. E o que seria um culto com poder? É os irmãos cantar um pouco mais assim, com força, né? Eles vão gritar um pouco mais, irmão, dá uns aleluia, uns glória, dá um glória aí, varão. Pentecostes não é isso. Pentecostes é a criação de um novo tipo de gente. E eu vou mostrar a luz das Escrituras. Pentecostes é a transformação do nosso coração. É o tipo de gente que Deus deseja. Lógico que os discípulos foram empoderados para pregar o Evangelho, sim. Eu já contei aqui em alguma ocasião, e me recordo de que há muitos anos atrás eu li um livro chamado A Unção, de um autor hoje que assim eu não recomendo nem o nome dele. Na época serviu, e naquele livro o autor contava as experiências dele com o poder de Deus. É um negócio assim, vou considerar que era verdade, né? E aí eu estava trabalhando numa marcenaria naquela época, e eu estava assim muito desejoso do poder de Deus, porque falava que eu precisava de um Pentecoste, precisava orar em língua estranha. Eu não orava. Aí eu pensava, meu Deus, eu pequei tanto que comigo não vai acontecer isso. E daí eu corri atrás de tudo, lê esse livro, e daí eu estava lá num jejunzão, né? Trabalhando na marcenaria com cola e jejuando o dia inteiro, você imagina. Negócio assim, tinha hora que eu acho que eu estou tendo uma visagem agora. E aí um dia eu estava no meu quarto orando tal, na hora do almoço, que daí eu vinha para casa, não almoçava, estava orando, não era casado ainda. E eu lembro de ter fechado o livro assim, não sentia nada, né? Não queimava minha mão, não queimava meu pé, eu não via anjo. Eu dizia, meu Deus, Senhor, eu desisto, eu não tenho essa unção, não sei o que eu fiz de errado, quer dizer, eu sei, né? Eu sabia que era tão errado assim. E aí eu lembro do Espírito Santo ter me dito assim, Atos 1:8. De verdade, no meu homem interior, você fala, hã? E hoje é óbvio, mas não era óbvio, eu corri na Bíblia, recebereis o poder do Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. E o Senhor me disse, você está entendendo errado, eu não quero que você caia no chão, que você trema, eu quero te capacitar a falar do Evangelho. Eu disse, isso é unção? Eu disse, falei, então eu quero. E deu certo, amém? Hoje eu tenho andado o mundo falando do Evangelho, por causa da unção. Então, lógico, e há momentos, os irmãos aqui mais pentecostais entre nós, que é tranquilo, tá, irmão? A gente tem um pezinho na Assembleia de Deus, não dá para tirar. A gente tem e vai ficar com ele lá, fica tranquilo, tá bom? Mas, essencialmente, Pentecostes não é isso. Pentecostes é a criação de um novo povo. Quem está me entendendo, diga assim. Então, de um povo regenerado. Agora, qual é o significado, então, do Pentecostes? O novo templo. Albert Moller diz, no Pentecostes o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos para criar efetivamente um novo templo, a igreja de Jesus Cristo. Amém? O que está acontecendo em Pentecostes? Deus está concluindo a construção do templo que Ele deseja. Então as Escrituras vão nos mostrar que há um drama que percorre todas as Escrituras. O drama das Escrituras é, onde está o lugar da habitação de Deus? É curioso até que ao profeta Isaías, Deus diz, a terra é o estrado dos meus pés.
os céus o meu trono. Então eu estou apoiando os pés na terra. Ele diz para Isaías: que casa me construireis? Tipo, está usando uma linguagem hiperbólica para Isaías entender: mano, eu apoio meus pés na terra, como que vocês vão fazer um templo que eu vou morar dentro? Então, a narrativa bíblica mostra que Deus está levando a história para o momento onde Ele vai construir o seu próprio templo. E aí quando nós olhamos no Êxodo, tem o tabernáculo, ok? Depois tem o templo e depois a igreja. Mas, seguindo a ideia, quando o tabernáculo termina, em Êxodo 40, a nuvem enche o tabernáculo. Então a nuvem do Senhor cobre o tabernáculo, vem sobre o tabernáculo, coisa maravilhosa. Pois a narrativa da história de Israel continua. Israel chega no seu período ápice, o período lá do templo de Salomão. E quando Salomão termina o templo, 2 de Crônicas 5, 13 e 14, o que diz? Sucedeu que a nuvem encheu a casa de novo. Os sacerdotes não podiam entrar lá para ministrar por causa da glória de Deus. Só que tem um terceiro templo construído, preste atenção, gente, por Zorobabel. Quando os judeus saem lá da Babilônia, depois dos 70 e tantos anos de cativeiro, profetizados por Jeremias, e sobre a liderança de Zorobabel, esse registro está lá em Esdras, Ageu, Zacarias e Neemias, eles voltam e começam a reconstruir o templo. Aí quando eles terminam o templo, em Esdras capítulo 6, tem uma coisa que não acontece, como aconteceu no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. O texto não diz que a glória de Deus encheu a casa. Só depois você lê em casa Esdras capítulo 6. Por quê? Porque Deus já havia se movido daquela metodologia. Ok? E há uma coisa em Deus, ouça, Deus declara as coisas terminadas antes de elas serem removidas. Traduz, lembra Saul? Saul está ali, é o rei. Deus disse: eu já removi meu espírito dele. Mas Saul estava ali, ele era o rei. É a mesma coisa com a entronização de Cristo. Jesus será o Senhor dos senhores, amém? Qual é o anúncio do evangelho que custou a cabeça de Paulo em Roma? Que Jesus é o Senhor dos senhores, mas o imperador estava lá. Como assim? Se eu estou aqui? Pois é, querida, é que Deus declara as coisas terminadas antes que elas sejam removidas. Então por isso Deus não enche o templo de Esdras, porque Deus diz: já foi, eu já cumpri os passos da história com o tabernáculo de Moisés e com o templo, que eram figuras do templo que eu desejo. Mas em Pentecostes, a Escritura diz que aquele som de um vento veemente encheu a casa, e Lucas diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, Deus encontrou sua morada. O que é Pentecostes? A fundação da igreja. Então a igreja é essencialmente espiritual e celestial. Agora deixa eu te falar uma coisa, presta bastante atenção. A igreja é uma referência de espiritualidade, não de religiosidade. E o ápice do espiritual é ser humano no padrão divino. Qual é o modelo de um ser humano no padrão divino? Cristo. E por isso vimos no domingo passado que ele está à destra de Deus e absurdamente decidiu ficar com um corpo físico. Porque ele é o modelo de ser humano que Deus deseja. Agora ouçam, Cristo não é um modelo sugerido. Cristo é um padrão exigido. Amém? Então, agora, falar isso aleatoriamente talvez não traduza onde a gente vai chegar na conclusão da nossa exposição aqui. Agora, não é demais relembrar o que já falamos, que o cristianismo é a única religião sem templo. Os adoradores são um templo vivo. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Primeiro, uma denúncia. Nós perdemos há tanto tempo a perspectiva de que o cristianismo é a única religião sem templo da história que investimos milhões em prédio.
E aí os amantes da tradição da igreja, que eu me considero um amante não tão apaixonado assim, vão falar de todos os benefícios das estruturas construídas, pós-Constantino, que representam a beleza. Beleza! Representam a beleza. Beleza! Mas a gente perdeu de vista que nós somos a única religião do mundo que não tem templo. Nós somos o templo. Então a gente procura reunir de maneira agradável e confortável para servir nossas famílias, ok, mas essa comunidade de fé aqui decidiu investir mais em pedras vivas do que em tijolos. Glória a Deus. Porque eu fico vendo, inclusive uns colegas pastores assim perturbados, cansados. Eu construí o templo, não termina nunca, me desgastou tanto. Eu digo, mas por que você foi construir um templo? Não, templo para Deus. Deus já encontrou a morada dele. E todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja é o templo que Deus habita. Amém? Então não faz sentido. É bom que vocês saibam que essa comunidade de fé aqui não tem na sua programação o interesse de gastar dinheiro com tijolo e cimento. Só tijolo e cimento que vai servir o mundo. É diferente. Entendeu? A gente vai ficar sempre de aluguel. A não ser que alguém nos dê, né? Uma coisa, é capaz que a gente venda também. Para fazer o que precisa ser feito, né? Glória a Deus. Não, porque, gente, vou falar para vocês, eu vou sair desse ponto já. Mas os pastores da minha geração se gabam de ter construído prédios. É um negócio assim, tipo, inclusive em algumas denominações, você é respeitado pelo tamanho do prédio que você construiu. Cara, mas nós somos uma religião sem templo. Não, mas eu construí aqui essa igreja. Eu edificarei a minha empresa, né? Então, nós entendemos essa verdade. Agora, verdade essencial para a gente começar nos pontos objetivos. Pentecostes o que é? A descida do Espírito, a fundação da igreja. Agora nós precisamos enfatizar qual é a principal obra do Espírito Santo. Não é o empoderamento dos crentes, embora isso acontece, mas a obra principal do Espírito é a regeneração do homem. E aí, é isso que deixa a gente um pouco chateado, quando a gente percebe que a maioria dos crentes do Brasil, quando fala de Pentecostes ou de Semana de Pentecostes, põe foguinho. Porque estão esperando o quê? Poder. E o que nós deveríamos estar esperando? Transformação do coração. Isso é Pentecostes. E nós vamos ver, biblicamente, algo extremamente importante para a gente relembrar, é que o texto de Atos aqui é impossível, né? Eu sou obrigado a fugir do texto aqui, porque tem muita coisa que a gente poderia discorrer. Ele está cheio de cumprimento de profecias. Pedro diz, isso é o que foi dito por Joel. Davi disse isso, Ezequiel disse isso. É o cumprimento, é um momento. Olha para mim, havia uma santa expectativa por aquele dia. De repente, os caras estavam reunidos e de repente, mas assim, de repente depois de 5.000 anos de história de Deus. Entendeu? De repente, chegou nessa plenitude. Então, olha o que diz Ezequiel capítulo 36, versículo 24 em diante. Agora ouçam, não é um texto que eu escolhi aleatoriamente. O que a gente vai ler Ezequiel agora, se a exposição era Atos 2, pastor? Porque Atos 2 é também cumprimento de Ezequiel, capítulo 36, verso 24. Olha o que o texto diz, que Deus fala por intermédio do profeta Ezequiel. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa... Então, o texto de Atos diz que todos os judeus de todas as nações da terra estavam ali, homens de todas as nações debaixo do céu. É o que Ezequiel predisse. Aí Deus diz para Ezequiel, então eu aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão limpos de todos os ídolos e de todas as imundícias. Olha para mim, o que é a água de Deus que nos limpa dos ídolos? A sua palavra. Jesus disse assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ô crente, leia a Bíblia, amém? A palavra nos limpa, aleluia. Vai que os irmãos esqueceram.
Então, ele diz que iria limpar o seu povo. Aí o texto continua. E dar-vos-ei um... Meu Deus. E porei dentro de vós um espírito novo. Diga, um novo coração. Um novo espírito. Essa é a principal obra do Espírito. E tirarei da vossa carne o coração de pedra duro, e vos darei um coração sensível de carne. Agora, olha se não é Pentecostes do próximo versículo. É Ezequiel, tá? Cativeiro babilônico. O povo tá lá, desesperado, e Deus diz, calma, vai chegar um dia que eu vou fazer isso aqui, ó. E porei, não mais sobre, a nuvem veio sobre o tabernáculo. A nuvem veio sobre o templo de Salomão. Deus diz, agora não é mais sobre, e porei dentro de vocês o meu espírito. E Lucas diz, todos foram cheios do Espírito Santo. E sobre eles a capacitação, mas eles estavam cheios internamente, pleroma, o grego quer dizer, eles foram preenchidos de dentro para fora, de maneira tal, olha para mim, que eles transbordaram. Por isso que o símbolo é língua, que quem está cheio do Espírito Santo, fala. Entendeu, irmão? Fala o quê? O assunto de Deus no mundo. Eu sou crente, mas tenho vergonha. Como assim? Você não tem o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus, você fala, você transborda em tantos idiomas a verdade de Deus. Essa semana eu fui encontrar um pastor de outra cidade que estava aqui, queria me conhecer, tivemos um tempo muito bom, e depois ele insistiu que eu fosse na empresa que ele trabalha, que é de Curitiba, ele é de fora. Vamos lá. Não, irmão, vai ter outra ocasião, fica tranquilo, vamos lá. Aí cheguei lá na empresa, estava lá todas as pessoas da empresa, e esse irmão assim, tão puro, o irmão que tem estimado tanto a gente, daí ele me apresentou para todo mundo, assim, falei, meu Deus, cara, eu, negão, fiquei vermelho, né? Imagina, eu entrei na empresa, todo mundo trabalhando, ele parou pessoa por pessoa, e disse, esse aqui é o pastor Leandro Vieira, esse aqui é o pastor Leandro Vieira, aí eu, tudo bem, né? Cheguei na área, já estava quase, aí sentei lá com o dono da empresa, o chefão, pá. E aí quando eu sentei, o Senhor falou, fala. Pensei, nossa, acabei de chegar. Tá, mas e aí, pastor? O cara querendo ser querido comigo, o que você faz? Eu sou pastor, né, cara? Aí a gente entrou na resenha e eu já taquei o evangelho nele. Aí meu amigo deu aquele look assim, sabe? Tipo assim, cara, não vou perder meu emprego, né? Não, brincadeira, ele estava na intenção que eu falasse do evangelho. Eu acho que ele entendeu que eu ia fazer isso. Mas não falou nada. E aí ele falou assim, pastor, minha filha de 11 anos, está complicado. Já botei ela num colégio católico para proteger ela, mas não está adiantando. Aí eu falei, é o princípio do gotejamento. Ele falou, o quê? Eu falei, todo dia ela está sendo confrontada com os valores deste mundo. E o que eu faço? Eu falei, aí que está a pergunta. O que você precisa? Você precisa do evangelho. Ele falou, como é que é isso? Eu falei, você precisa se arrepender, conduzir sua família no temor do Senhor. Que eu falei, olha, não adianta colocar ela na melhor escola, já se alastrou pela sociedade toda. Aí ele falou de perguntas que ela fez, que eu não vou nem dizer, um menino de 11 anos, ele está preocupadíssimo com ela, é o que vocês estão pensando. Eu disse, é o evangelho. Aí tá, pregamos o evangelho, conversamos. Na hora que eu fui embora, por favor, pastor, foi o que me dá teu telefone, eu tenho que visitar a tua igreja. Eu digo, puxa, nem lembrei que você podia de repente passar lá um dia, né? Porque eu vou falar, eu não sei se ele vai vir, mas eu falei, porque quem está cheio do Espírito, fala do quê? Evangelho. E aí, a gente precisa entender o seguinte, então, o que acontece? Depois de Ezequiel 36, vem Ezequiel 37. Nossa, assim. Nossa, assim, demorou para vocês entenderem. É um negócio maravilhoso, assim. Mas Ezequiel, olha para mim. Ezequiel 37, ouça. Ezequiel tem aquela visão, conhecida de todos nós, a gente cantou músicas sobre a visão do vale. Agora escuta,
Ezequiel 36, Deus diz assim, ó, vai chegar um dia que eu vou reunir todos os meus filhos e eu vou colocar meu espírito dentro deles. E aí Deus, próximo passo na visão, ó, visão moderna, né? Ezequiel passou de fase, PS5 passou de fase. Ezequiel 37, um vale de ossos secos. E aí Ezequiel olha e Deus diz, filho do homem, podem tornar a viver esses ossos? E Ezequiel dá a resposta que todo homem de Deus sábio dá. Você que sabe, Deus. Ele disse, então profetiza. Aí o que acontece no verso 10? Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Versículo 11. Aí então diz, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que haviam perdido a esperança. Então é isso que Lucas está contando em Atos 2, ele está dizendo, lembra, Deus disse, Deus falou com Ezequiel, quando nossos pais ainda estavam na Babilônia, que ele nos visitaria e faria de nós um povo sem vida, um exército vibrante e triunfante no fim dos tempos. Agora escute, voltamos para a projeção, o que a gente encontra aqui, próximo, deixa eu ver se eu passo aqui, opa, eu parei aqui, né gente, olha só que beleza. Então, os ossos secos só voltaram à vida quando o Espírito entrou neles. A conclusão é clara, somente o Espírito pode dar. Então preste atenção, Lucas está trazendo uma ênfase, não é o poder. Lucas está dizendo, vocês lembram? Deus falou da criação de um novo povo, um novo tipo de gente, que tem um novo coração e um novo espírito. É mais importante orarmos em Pentecostes por um novo coração do que por poder. Que a transformação da nossa natureza, essa é a principal obra do Espírito Santo em nós. E aí, por intermédio desse novo coração, ouça, que a narrativa vai chegando, a gente vai desfrutar de comunhão com Deus, e só pessoas com um novo coração desfrutam de comunhão umas com as outras. Está cheio de crente evangélico, mas nascidos de novo não tem muito. Uma das principais características de um novo nascido é um coração dado à comunhão, dado à fraternidade, dado à relação, dado ao amor, dado à prática das boas obras. Quem está comigo, diga assim. Então, o que a gente vê aqui é que a igreja só vem à existência, como vimos na semana passada, após Jesus estar no céu. É curioso que Jesus disse, olha, eu vou, vocês esperem. E ele é entronizado à destra de Deus, e depois de 7 ou 10 dias o Espírito vem. Então, a igreja só vem à existência depois de Jesus estar no céu. Por quê? Porque a igreja é uma realidade celestial. Ela é, se Jesus representa os seres humanos no céu, à destra de Deus, a igreja representa o divino na terra, o Cristo. Então por isso falamos que a igreja é uma referência de espiritualidade, não de religiosidade, e o ápice da espiritualidade é ser humano nos padrões divinos. E a gente, aí sabe o que é? Se eu falo isso e você pergunta assim, como é isso? Você não é espiritual. Esse é o problema. Porque não é uma cartilha que eu vou te dar. Isso pode, isso não pode. Isso pode, não. Lembra os cheios de mosto? Os que perderam a capacidade de autocondução? Cristão é conduzido pelo Espírito. Porque naturalmente o Espírito ilumina as Escrituras quanto à vontade mais abrangente de Deus. Mas tem uma série de situações da sua vida e da minha vida ordinária que a Bíblia não diz nada, ou diz? A Bíblia disse qual curso de faculdade você deveria escolher? Não, ela diz que você tem que viver para a glória de Deus. Então o objetivo, ela diz. Agora não diz se você escolhe matemática ou geografia. Mas pode ser que Deus queira te falar alguma coisa mais específica sobre isso. Você é espiritual, você é conduzido pelo Espírito. O Espírito, Jesus diz, nos guiaria a toda a verdade a respeito de Cristo e de uma vida que o glorifique. Então é essencial compreender a natureza celestial da igreja para o cumprimento da nossa vocação. Porque a igreja está se tornando um negócio da terra. Ontem eu estava conversando com um pastor e ele falou para mim assim, cara, você sabia que um amigo meu, cristão,
disse que ele está numa onda de novos investimentos, e ele disse que um dos novos investimentos dele é abrir a igreja. Até eu ri. Ele falou, não, estou falando sério. Eu disse, como? Ele falou, não, estou falando sério, que ele ia contratar um pastor jovem e tal, ele tem uma grana para investir, vai pegar uma estrutura, e vou profetizar agora para vocês em Pentecostes. Vai encher de gente. Traz a bandinha evangélica certa, traz o carinha descolado, que tal, técnicas de mercado, porque a gente perdeu a capacidade de compreender que a igreja é uma realidade celestial. A gente acha que é só usar as técnicas de mercado. E muita gente começa, né? Mas sabe o que é curioso, né? Começa, faz um barulho, depois o tempo vai mostrando, né? Aí vai jogando a culpa em Deus e todo mundo. Mas a igreja é fundada pelo Espírito. O que mantém a nossa comunhão aqui, irmão? Espírito Santo. É ou não é? O que a gente está aqui num domingo pela manhã frio? Vocês já não são tão crentes como os irmãos do culto das 9 que estavam aqui. Pessoal das 9 é assim, pessoal movido pelo Espírito Santo mesmo, né, cara? Pessoal das 11 já é um pessoal mais assim, né? É crente, mas já é um pessoal mais... Ah, louco, eu não deixava, eu vinha todo mundo domingo que vem às 9. Eu vi que domingo que vem a previsão é 3 graus. Aí, aqui nós vamos ver. Aí eu quero ver quem que é quem, irmão. Então, ouça só, para a gente ir para a conclusão. Presta atenção. E qual é o propósito do Pentecostes? Olha só, algumas coisas estão acontecendo aqui. O dom de línguas. Não é língua dos anjos, é língua dos homens. Os homens da Mesopotâmia, do Egito, da Síria, da Arábia, estão entendendo as grandezas de Deus. Lembra que eu li? Qual é o objetivo, qual é o propósito do Pentecostes? É criar um novo povo capaz de falar as grandezas de Deus na linguagem dos homens do seu tempo. Então o propósito do dom de línguas é permitir que todos os presentes compreendessem o Evangelho. E aí se dá a maravilha. E eles estão anunciando a boa notícia. E o que é a boa notícia? O Evangelho. O que é o Evangelho? É a história contada do jeito de Deus. E é uma coisa maravilhosa, quando você descobre o jeito que Deus conta a história, que você senta com um filósofo graduado, e você dá pacau de bico no cara. Isso aí eu não tinha... É porque só pega crente raso. Mas quando você vai ver tudo que a tradição da igreja já produziu, você fala, cara, o Evangelho é um negócio assim... Eu recordo-me de um célebre autor cristão, C.S. Lewis, autor de lá, Nárnia. O cara foi ler a Bíblia para refutar, irmão. Terminou crente. Não dá. O cara falou, meu Deus, isso aqui ninguém pode ter pensado nisso. O C.S. Lewis disse, isso aqui não pode ser uma coisa que um homem criou. Não tem como fechar. Olha, a gente está vendo um evento aqui em Atos que foi profetizado 700 anos antes. Exatamente igual acontece. Não tem. Os caras estavam 700 anos de distância, mano. Então o Evangelho é contar a história do mundo do jeito de Deus. Olha, quer um momento para pregar o Evangelho? A guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia, o Putin, filho do Satanás. Por que, o Ben perguntou para mim ontem, pai, por quê? O que a Rússia ganha? Por quê? Que está fazendo isso? Aí, filho, porque o homem caiu. O homem é mau. Não, mas a gente... Não, filho, a gente também não vale muita coisa. Mas Cristo tem em nós a esperança da glória. Entendeu? Ele está em choque com a guerra. O que está acontecendo? Ontem a gente estava vendo lá as reportagens do Cabrini. Ele disse, mas quem que está ganhando com isso? Eu digo, Satanás, filho. Quem está me entendendo? Sim? Então, qual é a vinda do Espírito capacita a igreja, que é uma realidade de natureza celestial, amém? A pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? A história contada do jeito de Deus. E o que o Espírito também dá à igreja? A tarefa de traduzir o Evangelho para a língua dos homens do seu tempo. A capacidade de falar uma linguagem inteligível. Só que, gente, vou dizer mais uma vez, a gente tem falado muito sobre isso, então eu vou passar reto para a gente ir para a conclusão. Mas ouçam. Nós precisamos, enquanto igreja de Jesus, isso é Pentecoste, gente, parar de ser uma tribo com um dialeto próprio, que fala uma coisa que só crente entende, que canta as músicas que só faz sentido para crente, que tem um dialeto próprio, que não dialoga, que é brega, que é feio, que é rústico, no sentido pejorativo, que é antiquado, melhor dizendo.
o Senhor tem nos dado a capacidade de falar na língua dos homens. Agora, nessa minha visita aos irmãos lá em Londres, eu contei no primeiro culto que a gente saiu de uma reunião numa cidade chamada Epsom, e aí eu senti um cheiro forte, assim, estava chovendo, aí eu falei, que cheiro gostoso. Porque você está em Londres, né? Até o cheiro é diferente, as árvores e tal. Falei, cheiro diferente, gostoso. O que é isso, pastor? Essas árvores estão fumando maconha ali. Eu disse, ai meu Deus. Sorte que a Fran não estava junto. Sorte que você não estava junto, amor. É que estava chovendo, daí misturou. Falei, ai Jesus, Satanás, sai. Calma, dona Elisete, calma, tá tudo. Não precisa entrar em oração não, Dona. Deus já salvou. Um irmão com um passado como o meu é complicado. Cara, a galera caiu na gargalhada e disse, nossa, foi mal. Só que daí para devolver os caras, né, que eu já falei, amanhã... Eu fiquei em choque com o fato dos garotos estarem fumando maconha na porta da saída do espaço da igreja. Falei, gente, isso não acontece no Brasil. Com todos os problemas que o Brasil tem, ainda tem um pseudo-cristianismo na consciência nacional. Eu fui envolvido com drogadição. Deus me livre de fumar maconha na porta da igreja. Não é os crentes que tiram de lá. Nós tirava na pancada. Quantas vezes a gente estava fumando maconha na rua e vinham os irmãos. Os irmãos que você já sabe de longe que é irmão, né? Mano, eu apagava na mão. Queimei a mão muitas vezes. Meu Deus, vamos respeitar os irmãos, né? Os irmãos saíam... Porque você tem... Lá não, aí sabe por quê? Não é nenhuma atitude de desrespeito daqueles jovens ingleses. É simples, eles são nihilistas. Deus está morto. Não tem nada de errado fumar maconha ali. É como qualquer outro lugar. Aquele prédio não é o lugar onde o povo da nova aliança se reúne. É só mais uma religião das tantas que se tem na Inglaterra. Então, tipo, cara, eu só estou fumando meu baseado. Fica em paz. É cosmovisão. E o que é o evangelho? Contar a história do jeito de Deus. E eu disse, irmãos, pelo amor de Deus, vocês contem a história para eles do jeito de Deus. Que todo mundo passou e foi embora. Eu falei, eu não sei falar inglês. Que droga. Me ajuda aí, Beca. Minha prima. Sério? Foi o momento que eu mais quis falar inglês lá. Foi com os crentes. Eu queria falar com aqueles garotos, que eu tive a certeza. Eles desconsideram a verdadeira história. Entendeu? Então, essa capacitação o Espírito nos dá de traduzir o Evangelho para a língua dos homens do nosso tempo. Para concluirmos, o resultado de Pentecostes. A família de Deus. O texto de Atos termina, depois da descida do Espírito, olha para mim, e os corações transformados, falando da vida ordinária de um tipo de gente escandaloso. Que vive fora dos padrões terrenos, mas vive um padrão celestial, porque o texto começa dizendo, os que criam estavam juntos, e a nossa geração é completamente individualista, é um empenho, quem está junto? Virou frase, estamos juntos escambau, rapaz, os irmãos estão unidos pelo Espírito, a comunhão é preservada. Então o texto vai dizer que eles viviam de uma maneira escandalosa. Você conhece, depois eu quero que você lê em casa, que eles consideravam uns aos outros, que eles serviam uns aos outros. A igreja perdeu, eu disse no primeiro culto e vou dizer agora, não vou tocar trombeta, porque a Bíblia diz que não é conveniente o que a direita faz, a esquerda saber. Mas muitos de vocês estão aqui porque se impactaram com o jeito que a gente vive família, porque até conta de vocês a gente pagou. E vocês acharam um absurdo o pastor pagar a tua conta. Entendeu? Mas a gente é família. Glória a Deus, irmão. É ou não é? Deu um problema com um irmão. É um irmão. Todo mundo socorre esse irmão. Só que isso escandaliza o mundo. As pessoas pensam, cara, você vai... Dinheiro? Está falando em din-din, dá dinheiro para as pessoas. É um absurdo. Eu digo, a gente gosta de dar dinheiro para os irmãos. É um absurdo. É um outro ritmo. E para a gente concluir, uma citação extraída do meu livro também, do Dr. Guilherme de Carvalho, a respeito da característica individualista dessa geração, vai nos ser útil aqui. Ele chama o homem moderno de homem psicológico.
O homem da psique, o sensitivo, o epidérmico, o fragilizado, ai, tudo dói. Então, essa citação é extraída da conclusão do meu livro. Dr. Guilherme diz: o homem psicológico, moderno, atual, é um indivíduo obcecado por seu bem-estar e autoexpressão, em permanente conflito com as limitações socialmente impostas, nascido do triunfo da mentalidade terapêutica moderna. Um indivíduo que tem uma linguagem de direitos, mas não uma de deveres, que articula a individualidade, mas não a comunidade, e que tem como objetivo máximo a felicidade afetiva. Isso aqui descreve as pessoas da nossa geração. Elas vivem em busca da felicidade afetiva individual. Agora, quando, ouça para a gente concluir, recebemos um Pentecostes, o que é evidenciado não é um indivíduo. Por isso, deixa eu te falar, um dos maiores pecados cometidos pela igreja moderna é a idolatria de pastores popstars. Eles são os caras da parada. Uau, você é da igreja do fulano? Eles perguntam. Os popstars, os caras que todo mundo quer ouvir. Não, não, não. O que Deus faz evidencia um povo, uma família, nunca um indivíduo. Quem está me entendendo? Sabe a coisa que a gente se gloria em Jesus dessa comunidade de fé? É que ela não tem a cara do Leandro Vieira. Ela não tem a cara do Fabiano Crenque. Ela não tem a cara do Fábio Pupo. Ela tem a cara de Jesus. Muitas faces. Há muitos irmãos servindo para a glória de Deus. Cada irmão no seu lugar. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem pertence a essa comunidade sabe do que eu estou falando. Os irmãos sabem que a gente tenta sempre preferir o outro em honra. Ver Cristo no outro, é uma coisa maravilhosa. A pessoa chega aqui e fala: nossa, cara, que diferente. Quantos de vocês já me disseram: nossa, o pastor me deu oi, foi lá em casa. Estava brincando com meu amigo Alisson, dá um oi, olha, o Alisson lá atrás, morava em Tranqueira. Tranqueira chama o nome de onde ele morava. Era tão longe, gente. É o Almirante Tamandaré, então os irmãos já imaginam. Que quando a gente foi visitar eles, que eles falaram que queriam ter comunhão com a gente, agora o Melk já está indo na carona, olha só, Jesus provendo, hein, Melk? Ajuda a gasolina, Melk. Então, fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica. Vamos terminar. Recebe aí, varão. Os irmãos me dão carona, mas dá para dar uma ajudada. Perdeu o sinal do GPS, era no meio de um monte lá que ele morava. Literalmente um monte, não é, Alisson? E não é que é um monte, no fim do monte ele morava. Daí a gente chegou lá, teve comunhão. E uma das coisas que o Alisson falou para mim, falou: cara, nunca nenhum pastor veio aqui, que dirá um cara que eu estimava da internet, conhecido como você. Falei: meu irmão, a gente é família. Nunca mais fui também. Mas calma, enviei o Juliano e a Gabi. Enviei, olha só, e deu uma palavra profética, né, Alisson? Que palavra profética que eu dei? Cara, se muda, pelo amor de Deus, mano. Eu vi o profeta, se mudou, né? Aí tá vindo por etapa. Eu disse: cara, meu Deus do céu, os irmãos querem ter comunhão. Aí saímos de lá, eu e a Fran, e aí eu liguei pro Juliano. Falei: Juliano, você é o cara que Deus quer usar, no Tranqueira. Aí já jogou meio que pro Ricardo e pra Thaís, pro Max, e fica essa coisa. Mas é uma maravilha, que somos irmãos. Mas é verdade, não é? Eles ficaram perplexos de eu e a Fran visitarmos eles. Pô, mas foi uma visita maravilhosa, os irmãos nos amaram. Eu nem estou elencando isso como uma coisa, mas a coisa que deveria ser obrigação virou virtuosa. A galera acha que é incrível. Não, cara. A gente é um povo que vive de um jeito escandaloso para esse mundo, amém? E aí qual é a conclusão? Essa conclusão maravilhosa. E assim, desta forma, vivendo, olha só, uma comunidade revitalizada pelo Espírito Santo, que é o templo do Deus vivo, com um coração regenerado, vivendo em favor da glória de Deus e do bem do outro, o mundo olha e diz: uau, que coisa maravilhosa. No primeiro culto eu disse, agora eu repito, eu queria ter tempo para falar sobre "e caíram na graça de todo o povo", porque se tem uma coisa que a igreja de Cristo perdeu no Brasil, para não dizer no mundo,
Foi a graça de todo o povo. Porque ela agora está flertada com idolatria política, ela tem o mito dela, ela tem, enfim, não é Jesus elencado entre os irmãos. Não é o serviço ao outro. Que posição política que você tem? Que depende da posição política que você tiver, eu nem falo com você, que você é o filho do capeta. Vou te falar, irmão, todo mundo é filho do capeta sem Jesus, então difere. Mas a gente cair na graça do povo, de ser pessoas, olha para mim, coerentes. Gente que sabe falar a língua dos homens. Que a gente falou tanto na língua dos anjos, que esqueceu como se fala na língua dos homens. Gente que ama, gente que está sempre disponível para servir, que não foge, o irmão está com a necessidade, se apresenta para servir. As pessoas estão nos observando, elas estão dizendo, cara, que coisa sensacional. Esses irmãos vivendo para o bem uns dos outros. É um escândalo. Como que alguém pode tirar dinheiro do bolso, trabalhado, merecido, e dar para outra pessoa? É uma coisa maluca, né? Então a gente ofertar uns aos outros, ofertar para o avanço do reino de Deus, é um negócio assim maravilhoso, que as pessoas ficam em choque, elas não acreditam que a gente faz isso. Socorrendo, amando, a gente, né, são tantas tribulações e tantas demandas entre nós, né? Mas a gente tem sempre uma oportunidade de servir uns aos outros, para a glória de Deus, amém?